Olha só então, capítulo 46, e ele já está dizendo, tá, mas a Babilônia vai vir e vai escravizar Israel. E por que depois vai vir um rei da Pérsia para destruir a Babilônia? Por que Deus não usa o cara da Babilônia mesmo para libertar o povo? Não é mais simples e mais fácil? Para que enrolar tanto? Agora ele diz o porquê que ele vai fazer assim. Olha ali, vamos ao capítulo 46. Isaías, capítulo 46. Os deuses Bel e Nebo se inclinam e caem no chão. Esses ídolos são colocados nas costas de animais de carga. São um peso enorme para os animais cansados. Os deuses se inclinam e caem. Eles não podem se salvar e são levados pelos inimigos. Escute, povo de Israel. Escutem todos os descendentes de Jacó que ficaram vivos. Desde que vocês nasceram, eu os tenho carregado. Sempre cuidei de vocês. E quando ficarem velhos, eu serei o mesmo Deus. Cuidarei de vocês quando tiverem cabelos brancos. Eu os criei e os carregarei. Eu os ajudarei e salvarei. Com quem é que vocês podem me comparar? Quem é parecido comigo? A gente que pega uma boa porção do seu ouro e uma enorme quantidade da sua prata e paga um ourives para que com esse ouro e com essa prata ele faça um Deus. E depois se ajoelham diante desse Deus e o adoram. Então carregam a imagem nas costas e a colocam no seu lugar. E ali ela fica, sem poder se mexer. Se pedirem socorro à imagem, ela não atende. Ela não pode livrá-los das suas dificuldades. Pecadores, lembrem disso. Pensem bem e tenham juízo. Lembrem do que aconteceu no passado e reconheçam que só eu sou Deus, que não há nenhum outro como eu. Desde o princípio, anunciei as coisas do futuro. Há muito tempo eu disse o que ia acontecer. Afirmei que o meu plano seria cumprido, que eu faria tudo o que havia resolvido fazer. Estou chamando um homem para que venha do Oriente, de um país distante. Ele vem rápido, como uma águia, para fazer o que eu ordeno. Vou cumprir o que prometi, vou fazer o que planejei. Gente teimosa, escute aqui. Vocês pensam que a sua salvação vai demorar, mas eu vou fazer chegar logo a salvação que prometi. Ela não vai demorar. E em breve eu conseguirei a vitória. Eu salvarei os moradores de Sião e repartirei com o povo de Israel a minha grandeza. Glória a Deus. Olha só então. Grande problema da Babilônia são os ídolos. O 1 ao 2, os deuses adorados pelos babilônios, Bel e Nebo, não puderam se proteger. Então ali está, botei ali as imagens dos deuses deles, né? Nabu e Nebo, nessa estatuazinha. Eram umas coisinhas bem feias, né? Aí ali do lado também tem o relevo de Palmira, do início do século II depois de Cristo, com representações de Bel na extremidade esquerda.
Baaxanim, Labilol e Aglibol, né? Os deuses que eles acreditavam. Né? E acreditavam tanto nesses deuses que eles ganharam enquanto o nosso Deus quis que eles ganhassem, e quando ele não quis mais, perderam. Ali, ó, o Templo de Bel, em Palmira. Então, esse templo são imagens que existem hoje, né? Este é como se fosse o templo que eles construíram em homenagem ao Deus deles, né? Isso é muito comum até no Brasil, né? O templo para a idolatria é dessa, o templo para a idolatria daquela, né? Tem lá o Cristo, lá no Rio de Janeiro, que eu já comentei que não é o Cristo Salvador esse que a gente conhece. Aquilo é Oxalá, o chefe dos demônios, né? Não tem nada a ver com Jesus, né? As características que eles usam para fazer aquela imagem não é as de Jesus Cristo, né? E tem muito crente que... Encantado tem um que é maior, parece. É. Ou seja, Satanás tem sido adorado de forma grandiosa. Infelizmente. Por que não pega esse dinheirama todo, estão gastando nisso, e não constrói questões que pudesse dar condições, quem sabe, para o povo viver melhor, como muitas igrejas evangélicas fazem, né? Se constrói uma igreja, mas ali o povo passa 15, 20, 30 anos aprendendo a se livrar dos vícios, aprendendo a não se entregar à depressão. Ali eles são aconselhados, são ensinados, né? Quanto é feito isso? Né? Exatamente. Os escritores dos evangelhos, eles não descreveram nos seus livros Cristo, justamente por causa da idolatria, e aqueles que recebem a oportunidade de ver Cristo não podem descrever para ninguém. Tem que guardar para si. Né? Justamente por causa desta questão da idolatria. Então o que a gente percebe que essa questão da idolatria, ela sempre teve uma força muito grande no ser humano e sempre vai ter. Por que ela tem tanta força? Porque ela é inserida no dia a dia das pessoas. Algo que Deus não consegue fazer muitas vezes nem com o crente. O crente ele não consegue inserir no seu dia a dia a questão de Deus, de ler um capítulo da Bíblia, de orar, de assistir novamente um culto. Né? Ele não consegue fazer isso. Já o de outras religiões, chegou no dia da adoração, estão tudo lá. Vão a pé, se não tiver condições. Mas vão. E ainda, além de ir a pé, ainda pega uma cruz ou vai descalço ou de joelho. Cristão, quando faz uma festa, eu não vou poder ir porque eu não tenho dinheiro da passagem. Esse é o que serve a Deus. O que serve a imagem vai descalço ou de joelho. E isso não é problema. O umbandista, quando vai fazer as suas oferendas, ele não se importa em fazer baciadas e baciadas de pipoca, né? E sair largando nas esquinas. Às vezes tem épocas que a Santa Catarina aqui, nossa, quase que de ponta a ponta fica pura pipoca. Né? E isso não é problema. Até antes de comentar, antes de entrar em outra questão, os irmãos Nardino mesmo, antes de se converter, uma vez eles pagaram uma batuqueira para fazer um trabalho para ajudar a irmã deles, né, pelo problema que tinha. Ela exigiu que eles pegassem um táxi para levar a batuqueira lá na praia, para lá ela fazer todo o ritual na praia e depois trazer ela de volta, de táxi. Ela não anda de ônibus. E eles pagaram. Mas o importante é que hoje a maneira deles servirem a Deus, o empenho é exatamente o mesmo. Assim como eles não pouparam para servir o diabo, eles também não poupam para servir a Deus hoje.
Eu não tenho ideia de questão de valor, de religião, do quanto custa cada ritual, né? Uma vez eu vi, fizeram um trabalho com um cabrito inteiro ali na esquina do Carrefour. Nunca tinha visto um trabalho tão grande desse. Se consagrar. A minha avó fez isso, ficou 7 dias com sangue na cabeça, e papai se consagrar na época, né? Ou seja, então tu observa, né, que essas religiões, as pessoas têm um empenho para servir a elas extremamente grande, não tem limite. O crente, para servir ao seu Deus, não tem tempo. E aí quando tu pega e Deus olha isso no geral, ele vê como é que o católico serve lá a sua religião. Observa lá como o umbandista serve a sua religião. O budista serve a sua religião. E aí quando ele olha como o crente serve a ele, grande maioria passa vergonha. Então o que é importante chamar a atenção essa manhã é o tamanho do empenho que as pessoas têm em outras religiões e o tamanho da falta de empenho que por vezes o cristão tem. O cristão, quando se torna cristão, ele entra num estado de acomodação. Quando é católico, faz todos os rituais, empenha, cria os filhos naquilo, faz a crisma, faz não sei mais o quê, não sei mais o quê, mas não sei mais o quê, leva a sério os rituais. Quando se converte ao cristianismo, literalmente se atira. Aí não faz mais nada, só vai à igreja, quando vai ainda. Eu já soube de muitos, né, que... uma vez a minha mãe era disso. E quando ela era criança, teve situações que ela viu os orixás descendo o cacete mesmo. Realmente, faz mesmo. Né? E o crente não tem esse tipo de coisa na igreja. Nunca vai ver um pastor bater no membro porque ele errou. Né? Ou seja, então a gente observa que Deus que não tem religião. Deus não tem religião. Não existe religião no mundo espiritual. Existe aquilo que é certo e aquilo que é errado. É bom. Então, aí tu olha então, tendo uma visão geral da coisa. Qual é a religião de Deus? Nenhuma. Ele não tem religião. O que existe é a Bíblia que define o que é certo e o que é errado. É isso que existe. Olha para uma pessoa de uma outra religião, mesmo estando no erro, tem todo o empenho e uma dedicação. Olha para o crente, a diferença por vezes é que o crente engorda mais. É a diferença. O crente engorda mais. Mas a dedicação, por vezes, em conhecer a Bíblia é pequena. Católico conhece todas as rezas de cor. Todas. Na ponta da língua. O crente, ele tem uma noção do que fala os livros da Bíblia? Então é importante que a gente faça uma meditação nisso, poxa, de que forma eu estou servindo a Deus? De que forma eu estou me dedicando a Deus? De que forma eu estou me empenhando a Deus? E de que forma eu estou levando a coisa assim na brincadeira, porque vamos tudo para o céu porque estamos na igreja. Né? Então é importante que a gente faça essas comparações, já que Deus não tem religião. Né? Deus não. Aqui na Terra a gente pode ter a religião que for, cada um é livre e isso deve sempre ser respeitado. Países que têm uma religião definida na política são países com muito conflito, com muito sofrimento, com muita perseguição, com muita imposição. Isso não vale a pena. O país ele tem que ser, como diz laico, não ter religião nenhuma. Né? Porque isso é liberdade. Aí tu define para que cada um
acredite naquilo que quer e respeite os demais. Estamos vivendo um momento aí que parece que estão querendo meio que impor a coisa, né? Enfim, a política está querendo impor as coisas. Tem projeto até para alterar a Bíblia. Tem projeto na Câmara dos Deputados para alterar a Bíblia. Todos os versículos que falam contra, por exemplo, o homossexualismo, terão que ser apagados e excluídos da Bíblia. Isso é algo que deve ter equilíbrio, né? Como o irmão está dizendo, que há muitas igrejas que falam que são radicais, né? O radicalismo nunca foi bom. Radicalismo é ruim. Tanto é que tudo que a gente ensina, a gente não impõe a ninguém. Se alguém estiver assistindo essa gravação e acredita na idolatria e quer continuar com a idolatria, nós vamos ser amigos do mesmo jeito. Né? Eu não vou ficar te torrando a paciência e te incomodando toda hora em cima disso. Eu falo uma, eu falo duas, depois eu não toco mais no assunto, é contigo. Tu quer acreditar nela, é um direito seu, respeito. Da mesma forma que você respeita o meu direito de não querer acreditar. Né? Eu acho que isso é liberdade. Né? Agora, radicalismo nunca deu certo. Todo mundo é obrigado a fazer 6 horas de jejum por semana. Isso não vai dar certo. Todo mundo é obrigado a ler um capítulo da Bíblia por semana. Isso não vai dar certo. Mesmo que faça, a pessoa não está fazendo por amor, está fazendo por imposição e obrigação. Eu diria assim, nós como crente, o que eu quero chamar a atenção é que vocês tirem da mente de vocês essa questão de religião. Tirem da mente isso. Esta religião, esqueça a religião. Religião no mundo espiritual não existe. Então não adianta a gente ir para esse lado, porque não existe religião. No mundo espiritual isso não existe. O que existe é quem é que cumpre com a Bíblia, quem é que não cumpre com a Bíblia. Radicalismo nunca deu certo, nunca funcionou e nunca vai funcionar. Uma igreja que é radical, quem tiver televisão em casa vai para o inferno. Ela está errada. Porque um dos princípios do Novo Testamento é, tudo que você fizer, faça por amor, não por força ou por violência. E não adianta tu querer, mas na igreja, na TV, tem muito pecado. Troca de canal. Não é obrigado a assistir porque alguém está passando. Desliga. Aprenda a usar. Tu não vai conseguir sair do mundo. Mas na TV tem muita mulher pelada, então não sai de casa. A rua está cheia. Dá uma voltinha de carro à noite ali em Porto Alegre. Ou nem precisa nem ir muito longe, vai aqui na Liberdade. Então tu não vai poder sair de casa. E aí tu vai desprezar essas pessoas por causa disso? De forma alguma. Eu jamais faltarei com respeito com qualquer uma dessas pessoas. Porque elas têm o mesmo direito de ser felizes que eu tenho. Se não querem ser felizes depois da morte, então que pelo menos sejam agora. É um direito deles, poxa, né? Cada um tem o direito de fazer o que quer da sua vida. Nada pode ser por imposição. Agora, tu quer passar uma eternidade com Deus? Tu vai ter que abrir mão de muita coisa aqui, né? Como eu já comentei em outros momentos, estudos. Mas eu nasci homossexual. Então você vai ter que passar o resto da tua vida sozinho para se salvar. Porque se você der prática a este desejo e consumar o pecado, tu te exclui do céu. Tu tem o direito de acreditar no que tu quiser. A questão é, depois da morte não existe religião. Não adianta deixar a missa paga para te tirar do inferno. Não tem peso espiritual. Pastor não tira ninguém do inferno. Padre não tira ninguém do inferno. Todo o trabalho que a gente faz, ele se limita à terra. Depois da morte não tem efeito. O homossexualismo ele é um espírito maligno. Tem 5 tipos de demônios, parece que trabalham nas pessoas. O grande problema é que isso, por vezes,
ele é enxergado de uma forma errada. Às vezes a pessoa enxergar o homossexual, ele está dominado por um demônio, por isso que ele é assim. Nem sempre é. Porque os demônios, eles trabalham em cima da nossa personalidade. Eles moldam os nossos gostos e os nossos desejos muito devagar, muito lentamente, ao longo de anos. Por que tu acha que tu não sente imenso prazer de ler a Bíblia? O que te torna diferente do homossexual? Influências malignas. Né? Por vezes tem crente que está sob influências. São espíritos diferentes, cada espírito ele trabalha numa área diferente, num aspecto diferente. Há homem que não consegue ter apenas uma mulher, por exemplo. Né? A questão do homossexualismo, e aí são áreas enormes. Tem demônios que só trabalham na área de doença. Eles causam doenças. Por exemplo, eles atacam o pâncreas da pessoa para desenvolver doenças. Ele só faz isso, ele não faz outra coisa. Então, quando uma pessoa passa sobre a influência desses demônios ao longo de muito tempo, tem casos que isso é quase que irreversível. Não vai conseguir fazer a pessoa pensar e sentir diferente. Porque aquilo moldou a personalidade dela, moldou o caráter dela. Né? Então é complicado isso. Por que quando a gente fala o relacionamento com Deus tem que ser algo constante, justamente para moldar o nosso caráter, moldar o nosso gosto, para que assim como uma pessoa ela é moldada para sentir prazer no erro. Há, por exemplo, mulheres que têm problema com a questão da vaidade, por exemplo. Não é o cuidado, é o exagero. Se ela não estiver usando joias, ela não se sente bonita. Por quê? Porque aquilo por muitos anos foi moldado o caráter deles. Por vezes não são pessoas que estão endemoniadas, não. Isso é uma expressão completamente errada. Porque um demônio, para agir numa pessoa, ele não precisa estar dentro dela. Ele pode, por influência maligna, a Bíblia cita os dardos inflamados do maligno. Às vezes ele nem está na pessoa. Tu coloca a mão, ali na Guajuvira mesmo, teve pessoas que que são homossexuais que foram na igreja e não caíram endemoniados. E receberam oração. Aqui já aconteceu também. E são pessoas normais, não tem demônio dentro delas. Porque ele não precisa estar dentro da pessoa. O diabo, para influenciar o teu pensamento e as tuas atitudes, ele não precisa estar dentro de ti. Ele pode estar na tua volta, às vezes até à distância. E consegue te influenciar, te conduzir a pensar da forma que ele quer, do jeito que ele quer, porque isso é um processo muito lento, muito devagar, e não são demônios comuns, são demônios muito fortes. Eu lembro de uma vez, uma pessoa teve um sonho que Jesus voltou e ela sonhou no lugar que ela estava, no momento que ela estava, e o que aconteceu e que Jesus tinha voltado e ela não tinha subido. Naquela mesma semana, a gente estava fazendo uns jejuns e tal, ela enxergou um demônio baixinho, pequeno na casa dela. Os anos se passaram. Hoje ela mora exatamente aonde o sonho dela mostrou. Exatamente. E naquele tempo isso seria impossível. E hoje ela mora exatamente aonde ela viu no sonho. Ou seja, o demônio levou uns 15 anos para conseguir fazer a missão dele. Conseguiu. E quando ele conseguiu, ele foi no céu e disse: eu te disse que eu ia derrubar ela, hoje ela é minha. Levou anos. Ele tem paciência. Então, aí, sim, tem demônios que passam de geração em geração, são o que chama de maldições. Teve um na família que tinha esse problema, quando nasce o outro, aquele morreu, essa mesma maligna passa para aquele. Não quer dizer que uma pessoa homossexual está endemoniada, isso aí é falta de conhecimento.
Por vezes as pessoas não estão endemoniadas. E quem sabe nunca vão estar. Às vezes até pela questão do tamanho da bondade que a pessoa tem. Às vezes ela é uma pessoa tão boa, tão boa, tão boa, que o diabo não consegue entrar. Porém, ele consegue influenciar e induzir ela a cometer erros e falhas, e o dia que ela morrer nessa terra, ela não vai se salvar. A mãe mesmo, em um dos seus arrebatamentos, ela conversou com um jovem, ele morreu de câncer de leucemia aos 42 anos de idade, e ela conversou com ele lá na prisão eterna. Aqui ele cometeu um pecado que a Bíblia diz que é grave, não vou dizer qual é, e hoje ele está lá. E aqui na terra ele era uma pessoa extremamente boa. Ele era tão bom, tão bom, tão bom, que neste tempo ainda, nesta época que a gente vive, os feitos dele, a bondade dele ainda é lembrada na região onde ele viveu. E ele morreu com 42 anos só. E ele se salvou por isso? Não. Está lá na prisão eterna. Ou seja, então é importante que a gente tenha consciência disso. Que os demônios, para influenciar a gente, eles não precisam estar dentro da pessoa. Nunca digo, é homossexual, está endemoniado. Não, isso é ignorância. Pelo pecado que ele cometeu, ele tinha que estar no nível 2 ou 3. Só que a bondade dele foi tão extrema, tão extrema, tão extrema, que Jesus levou isso em conta e escolheu botar ele na prisão eterna. Perfeito, perfeito. Muito bem colocado. Para aqueles que estão assistindo a gravação, como é que a sociedade hoje faz para introduzir um novo conceito, uma nova visão, uma nova ideia, desenvolver um novo gosto, fazer as pessoas desejarem muito aquilo que antes elas não conheciam? Faz inserções ao longo do dia e bombardeia ela de informações, de propaganda, de anúncio, fala muito sobre isso, algo que antes não era aceito, com o passar do tempo é tolerado e até incentivado. Por exemplo, um dos grandes problemas, uma das drogas que mais causa problema na sociedade é o álcool, é a bebida alcoólica. Por muitos anos a sociedade foi bombardeada com propagandas caríssimas, incentivando isso. O que antes era algo, se tomava uma taça de vinho de vez em quando, ali uma vez no dia, que era o habitual, hoje o comum na sociedade é a bebida alcoólica. Não se fala em festa sem bebida alcoólica. Os acidentes são enormes, o número de pessoas com câncer está batendo recorde. A ciência comprova que a questão do álcool acelera esses processos em muitas pessoas. Isso não é uma regra geral. Mas o meu avô fumou até os 100 anos e não aconteceu nada. Sim, e eu já vi muitos relatos de jovem com 30 anos morreram de câncer na garganta. Nós não somos pessoas iguais. O nosso DNA é diferente um do outro. As tendências de saúde são diferentes uma da outra. Então, o importante nós deixar bem fixo isso. Primeiro, a gente fala de religião para entender um conceito, às vezes aqui na Terra. No mundo espiritual é ignorância falar isso. Porque é lá o que existe, o certo e o errado. Nem meio termo tem. Um homossexual, um adúltero, uma pessoa vaidosa, não quer dizer que ela esteja endemoniada. É ignorância pensar isso. Uma pessoa, como a gente viu aqui, para que você introduza um conceito, uma ideia nova na vida de uma pessoa, tu não precisa colocar a televisão dentro dela. Não precisa. Eu quero que as pessoas consumam muito mais Coca-Cola. Como é que tu faz isso? Anúncio, propaganda. Bombardeia a visão dela. Ela tem que enxergar aquilo muitas vezes ao longo do dia. Ela vai sentir vontade de tomar uma Coca-Cola.
E isso forma a personalidade de forma tão forte que nós já alertamos, já o Espírito Santo já alertou que refrigerantes escuros, né, como Coca-Cola, Pepsi ou qualquer outra marca, que o problema não é a marca, é o produto, né, eles são como um ácido no nosso corpo. O Espírito Santo já falou isso. E tem crente na nossa igreja que ainda toma Coca-Cola. Por quê? Porque a propaganda, a imagem que foi criada em cima desse produto é tão forte, tão forte, tão forte, essa obra maligna consegue agir com tanta força, que mesmo descendo um anjo do céu e falando não faz, mas um pouquinho não faz mal. Tão endemoniado? Não. Mas a influência maligna em cima daquilo é muito mais forte do que Deus consegue fazer. O cérebro é bem isso que tu está colocando. O cérebro humano é uma máquina incrível. Né? Aonde, como exemplo que tu deu, se a pessoa ela focar em uma marca de carro, Fusca, e ela focar nisso, ela vai começar a ver Fusca em tudo que é lugar. Enquanto aquilo não chamou a atenção dela, ela nem viu. Mas que tanto Fusca está aparecendo agora. Eles sempre estiveram ali. Só que até aquele momento aquilo não era importante. O vício é assim, a droga tem esse efeito, cigarro, qualquer tipo de refrigerante que tu faz o uso muito prolongado, daqui a pouco tu não consegue sentar para comer um churrasco se não tiver aquela bebida. Porque aquilo se torna um vício. O cérebro acostuma com aquilo. E aí isso tu vai aplicar lá no homossexualismo, tu vai aplicar no homem que agride mulher, por exemplo. Né? Aquilo se torna um vício de resolver a coisa na paulada e na pedrada. Né? Infelizmente é assim. Né? Nas mais diversas áreas. Tudo que você bombardeia o teu pensamento, o teu corpo, aquilo passa a ser uma verdade para ti. Então tem que tomar cuidado com isso. Né? Seja aquele que tem um desejo muito grande pelo doce. Né? Um desejo muito grande pelo doce. Né? Cuidado com isso. Cuidado com essas coisas. Né? Uma dúvida que as pessoas costumam ter, muito bem colocado. O juízo final ainda não aconteceu. Então, no inferno e no céu as pessoas não estão porque elas não foram nem condenadas nem absolvidas. Mas e o que acontece com as almas então? O que acontece com as almas então? Elas ficam dormindo, como tem uma religião que fala, esperando para serem despertadas para o juízo final? Não. O que acontece é que hoje existem vários lugares intermediários. Eu conheço 3 ruins e pelo menos 2 bons. Conforme as tuas atitudes, conforme o pecado que você cometeu, porque a ideia de pecadinho e pecadão, não existe diferença, tudo é pecado. Não, existe diferença. E ela é bem grande. Então, conforme o tipo de pecado que você cometeu, você vai ou para a prisão eterna, enxerga isso como se fosse um prédio construído abaixo do nível do solo. As garagens que geralmente ficam, né? O primeiro nível é o que a gente chama de prisão eterna ou escuridão. Não é escuro. Algumas áreas dela é escuro. Muito escuro, se tu fechar os olhos, não fica tão escuro como é lá. Outras não. Ali ficam as pessoas que cometeram erros, falhas, pecados e não se arrependeram disso, mesmo sendo crente. Lá a mãe conversou com uma mulher que aqui era o braço direito do pastor, porém, ainda na sua juventude, ela pegou uma caixa de joias da sua avó e guardou para ela. Porque ela, eu sou a única herdeira. Só que a mulher não tinha morrido ainda. E Deus considerou isso como roubo. E ela perdeu a salvação dela por causa disso. E ela está lá nessa escuridão. Este jovem também cometeu um pecado grave. Porém, na época que ele viveu,
o evangelho não tinha este conhecimento todo, né? Não tinha esta acessibilidade toda que tem hoje, era praticamente só a igreja católica em si, mas era uma pessoa muito boa de coração. Então Cristo considerou colocar ele na prisão eterna, que é o primeiro nível, né? Pessoas que cometem pecados mais graves, como homossexualismo e outros tantos, vão ou para o segundo ou para o terceiro nível. E aqueles que aqui se converteram, mas não deu tempo de aprender tudo, né, vão para o primeiro nível do céu, vamos dizer assim, que é o que a gente chama de amanhecer, né? Que é um lugar muito parecido com aqui. Houve pessoas da nossa igreja que, quando morreram, foram para lá, e aí, quando ela chegou lá, os anjos nos contando depois, né? Ela perguntou, tá, mas que lugar é esse? Porque ela estranhou, porque não tinha toda a beleza, a grandiosidade que se fala do paraíso, né? E ela chegou lá e estranhou, porque ela não viu isso. Aí que foi explicado para ela que ela não tinha conseguido se salvar, mas que ela estava ali para ter uma oportunidade de estudar, de aprender lá. As pessoas estudam, aprendem, como nós estamos fazendo aqui. Ó. Tem o telão, os anjos vão falando, explicando, você depois faz uma prova. Se você for aprovado, você sobe de nível. Exatamente assim. Não tem nenhuma facilidade a mais. E aqueles que conseguem alcançar salvação vão para o paraíso, mas que não é a Nova Jerusalém, não é o local definitivo ainda. Que é o que acontece. Quando acontecer o juízo final, isso vai levar mais de 1000 anos ainda para acontecer, lá quando a terra for destruída, ela será destruída a princípio, pelo que eu sei, pelo próprio homem, que aí aqui não existir mais nada, aí que vai acontecer o juízo final. Aí que vai ser considerado a vida toda da pessoa, inclusive as suas ações, comportamentos que ela teve depois da morte. Por exemplo, uma pessoa que aqui foi para a escuridão, para o primeiro nível do inferno, a prisão eterna. E ali ela ouviu os anjos, mudou de pensamento, se converteu, ela pode alcançar salvação com isso. Uma pessoa que foi para o amanhecer, o primeiro nível do céu, e conseguiu subir de nível, conseguiu evoluir, ela vai alcançar a vida eterna. Assim como daqui a pouco uma pessoa que foi ali para o amanhecer, ali foi muito teimosa, não concordou, não aceitou, ela poderá descer. Muitas que estão nesses lugares ruins não sabem que morreram. Porque a passagem foi tão rápida que ela não sabia que tinha morrido. Algumas sabem, outras não. Este jovem que a mãe conversou com ele não sabia que tinha morrido. Ele já morreu aí há 40 e tantos anos e ele não sabia que tinha morrido. Mas os anjos alertam, os anjos ensinam, eles pregam, eles falam. Por isso, não tem ninguém nem no inferno e nem no céu. Uma vez o anjo comentou que, para aquele de casa que está me ouvindo, quando eu falo o anjo falou, é o mesmo que o Espírito Santo, para você entender. Através do dom de profecia, ele fala com nós na língua dele, e um outro interpreta, geralmente, como o bispo José, tem o dom de interpretação, ele consegue compreender mais de 40 línguas diferentes que os anjos falam, então ele traduz para o português para nós. Pode até se conhecer, se estiver, por exemplo, no amanhecer, se conhece. Quem está no amanhecer pode, que é o primeiro nível do céu, vamos dizer assim, ele conhece, vê. Uma vez uma irmã foi arrebatada, lá nos primórdios da igreja. Ela foi arrebatada e ela no céu, quando ela chegou no céu, ela foi conhecer o jardim, que quando eu
quando a gente fala em céu também, é esse lugar intermediário, na Nova Jerusalém, não tem ninguém também. E ela chegou no jardim e tinha uma criança lá sentada. Aí a criança chegou até ela e disse: tu é lá da igreja do meu pai da terra, né? Ela estranhou, porque ela nem sabia que o pai e a mãe tinham perdido um filho, né? Ela não sabia de nada. Mas a criança era muito parecida com o pai. Até o olho azul. Aí quando ela terminou o arrebatamento dela, essa irmã inclusive está na nossa igreja até hoje, a irmã Leonice, ela chegou aqui e perguntou para a mãe. Aí que a mãe falou que tinha tido o Márcio, que foi o primeiro filho que eles tiveram, que morreu com 5 meses. Né? Imagina, hoje ele teria mais de 50 anos, é bem mais velho do que eu. E lá ele é o quê? É uma criança ainda. Porque lá o tempo não passa que nem aqui. Lá as crianças que morrem aqui, lá elas crescem até o quanto Deus quer e não passa daquilo. Né? Ele lá ainda é uma criança, deve ter o quê? 8, 9, 10 anos, vamos dizer, em matéria de estatura. Né? Quantos níveis tem essa parte espiritual, eu não sei dizer. A princípio, na Nova Jerusalém não tem ninguém. Agora, de que forma isso é organizado no mundo, na parte do céu, a gente não sabe dizer. Não sabe dizer se aonde Deus fica, que os textos falam, a montanha, onde Deus fica, é um lugar fixo, definitivo, e a Nova Jerusalém é como se fosse uma outra cidade. Deus fica em Bento Gonçalves e a Nova Jerusalém é Canoas. Todo mundo mora em São Leopoldo, mas o dia que aconteceu o juízo final, se muda tudo para Canoas, mas Deus continua lá no mesmo lugar. A gente não sabe, muito pouco se sabe sobre o céu. Eu diria que a gente conhece muito mais o inferno em riqueza de detalhes e quase nada do céu. Porque até os que são arrebatados, aquilo que eles podem ver e enxergar, é extremamente limitado e controlado. Por exemplo, no céu não se casa e não se dá em casamento. Não se dorme. É aquilo que a gente até brinca, né? Casamento é tão bom, tão bom, tão bom, que no céu não tem. E ó que lá é o paraíso. Agora, se não existe o casamento, de que forma são os relacionamentos lá em cima, se é que tem? Pois é. Aí vamos que o apóstolo Paulo alerta quanto a isso, né? A Ana, um anjo uma vez ele nos disse que muitas pessoas que estão no Hades hoje, que é esse nível 3 que a gente fala, o dia que elas forem para o inferno, para elas vai ser um descanso, porque daí é só fogo. Porque o que elas sofrem hoje lá é muito pior. Porque hoje as pessoas que lá estão, elas estão nas mãos de Satanás. Satanás tem total autoridade e poder lá. O dia que forem para o inferno, o diabo não terá mais essa autoridade, nem esse poder que ele tem hoje, será igual a todos que vão estar lá. Ou seja, então o anjo disse, muitos que quando forem para o fogo, vai ser um descanso perto do que eles sofrem hoje. Então, não existe ainda o juízo final. Agora, um pré-juízo tem. Quando você morre, Jesus já define para onde tu vai. Todos esses julgamentos de cada pessoa que morre, é umas 400 mil pessoas em média no mundo por dia, que morrem. Cada uma delas, quando sai do corpo, Jesus já definiu para onde elas vão. Conforme as suas obras, conforme as suas atitudes, elas já vão para o lugar que foi definido. Depende muito a situação e o caso. Há pessoas que, quando morrem, um tempo antes de morrer, ao lado dela, 48 horas antes de morrer, já fica o anjo da morte do lado. O pai e a mãe já foram orar por pessoas em hospital e que estavam com o anjo da morte do lado. É um anjo todo vestido de preto, né? Que não tem nada a ver com esse da foice que falam aí. A mãe disse que ele é completamente diferente. E que estava do lado, 48 horas antes.
Teve um caso que eles oraram e Deus tirou o anjo da morte do lado e a pessoa durou ainda mais uns 6 meses. E teve outros casos que não, que a pessoa rejeitou, não quis e 48 horas depois, antes de completar as 48 horas, ela morreu. A princípio tudo que a Bíblia fala aqui, ela é exclusivo para cá. Lá é completamente diferente. Completamente diferente. Mas a gente sabe muito pouco ou quase nada. O que a gente sabe é que lá tem escolinha dominical, onde as crianças são ensinadas, né? Tem crianças lá que conhecem a Bíblia de cor, versículo por versículo. São crianças. Ou seja, elas não têm a limitação intelectual que nós temos aqui na carne, por exemplo, né? Dificilmente alguém aqui na Terra vai conseguir saber a decor todos os versículos da Bíblia. Lá eles não têm essa limitação da carne, né? Isso é bom se tu vai para um lugar bom, mas também é ruim se tu vai para um lugar ruim. Por isso que fala que o sofrimento nesses lugares ruins, eles chegam a ser 10 vezes pior do que seria se estivesse aqui na Terra passando a mesma coisa. Porque isso é intensificado, né? Não tem mais a limitação do corpo, né? Mas a gente, com relação ao céu, a gente sabe quase nada. Muito pouco é falado, é dito, a gente sabe alguns detalhes, né? De salas que tem lá, enfim, de como que existe a escolinha dominical onde os anjos ensinam. Nós já tivemos palestra com um arcanjo uma vez que ele dá aula na escolinha dominical, né? Uma turminha de 10.000 crianças, né? Que até na época, na reunião, tinha uma irmã ali e o arcanjo até ele comentou, e até comentou, inclusive, nesta turma, eu conheci uma filha tua que está lá. Essa irmã, ela teve aborto 2 ou 3 vezes. Enfim. Então, mas em maior detalhes, a gente não conhece. A gente conhece mais o inferno do que mesmo o céu. É guardado com muito segredo, talvez para evitar falsas induções, onde daqui a pouco vão querer aplicar aqui na terra as coisas como é feito lá e não vai dar certo, porque aqui tu está numa carne muito contaminada. Né? Então daqui a pouco algo que lá é normal, aqui na terra seria um horror e ia trazer consequências muito graves. Né? Certo? Vamos só concluir aqui esse capítulo 46, ver como puxa uma coisa a outra. Né? O mundo espiritual é um mistério, é real? É. A gente trabalha e luta para ir para um lugar bom. A gente deseja, e por isso todos os ensinamentos, porque se você viver naturalmente, no céu tu não entra. O natural é ir para o inferno. Todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus, ponto final. Qualquer pessoa que viver uma vida natural só tendo um bom coração, no céu ela não entra. Ela não se salva. Ela pode ir para um amanhecer, vamos dizer assim, que é esse lugar que a gente conhece, onde eles estudam e aprendem. Ela pode ir para uma escuridão, mas no céu ela não entra. Ou seja, então aí continua dizendo, versículos 3 e 4, eu, o Senhor, cuidarei de vocês do nascer até a sua velhice. E isto é relacionamento com Deus. Ele sempre vai te guardar, Ele sempre vai te proteger. A questão é o do quanto nós estamos dispostos, como crente, viver de fato o cristianismo. Ele ser importante. E não como crente, na maioria faz. Uma festa de um aniversário é mais importante na vida dele do que sentar e ler um capítulo da Bíblia. Aí é que está o problema. Mas Deus faz a parte dele. Ali no versículo 5, quem é semelhante a mim, pergunta o Senhor, quem é que consegue fazer o que eu faço? Ninguém. A gente nem sabe o que vai fazer amanhã da vida, né? Eu vou trabalhar, será? Se amanhece doente, já não vai. Né?
E ele com 2, 3 mil anos de antecedência, descreveu tudo o que ia acontecer. Né? O povo pega o dinheiro e paga alguém para fazer uma imagem e ainda faz pedidos a ela. Idolatria. Falando da ignorância, o ponto que a pessoa chega. Ela pega um pedaço de madeira, paga alguém para fazer um rosto, pinta o zoinho e depois faz pedido daquele pedaço de pau e acha que aquilo vai dar resultado. Não dá resultado. O que acontece é os orixás, por exemplo, que são referência àquela imagem, eles é que respondem, porém eles são demônios. Eles te dão com uma mão hoje e arrancam com as duas depois. A consequência vem. A pior delas é perder a salvação. Lembre-se do que eu lembro as coisas do passado e anuncio o que vai acontecer no futuro. Deus conhece tudo, do começo ao fim. Por exemplo, diz que Moisés escreveu ali como que foi criado o mundo, Adão e Eva e todas as coisas. Porém, Moisés ele não estava vivo naquele tempo. Como é que ele sabia isso tudo para escrever? Possivelmente foi revelado por Deus. Né? Assim como acontece com relação ao amanhecer, à escuridão e esses pequenos detalhes que a gente sabe do mundo espiritual, porque nos foram revelados. Né? Do 11 ao 13, gente teimosa, achas que a vitória está longe, estabelecerei entre Israel a minha glória, a restauração. O grande problema do povo sempre foi a teimosia. Esse sempre foi o grande problema e dificuldade. Teimosia, insistir em viver diferente, ou melhor dizendo, viver dentro de uma igreja, mas igual ao mundo. O mundo não lê a Bíblia, eu também não. O mundo não faz jejum, eu também não. O mundo não tem tempo para fazer mais orações, 2 ou 3 orações no dia, eu também não. Mas eu sou crente. Isso é só uma religião, isso não quer dizer nada. Né? Então é importante, veja aí o exemplo que eu dei dessas 2 pessoas que a mãe, quando foi arrebatada, não confunda isso com espiritismo, viu? Uma pessoa para poder ser arrebatada, ela tem que passar por um processo que chama de pré-morte. A alma sai do corpo, né? E no lugar fica um anjo, mantendo o corpo funcionando. Não é possível eu e você conversar com uma pessoa que já morreu. Isso não é possível. Você precisa passar por esse estado de pré-morte, sair do corpo, tu vai estar do lado enxergando o teu corpo, e aí tu é levado para esses lugares, poder falar com essas pessoas, como há 2 pessoas que estão no mesmo lugar e uma delas era crente e vivia na igreja. E ela está na mesma região, no mesmo nível que o outro que nunca pisou numa igreja. Olha a situação. Este rapaz nunca pisou numa igreja. A outra mulher passou a vida na igreja. Estão os 2 no mesmo lugar. Não adianta isso. A questão não é ter uma religião. Religião não salva ninguém. A questão é comportamento. De que forma tu vai viver aqui na terra. O quanto realmente Deus é importante e o quão diferente você se torna do mundo. Inclusive foi assunto do programa de rádio ontem, estava lembrando agora. Conversão. Quando a gente fala, eu vou me converter, ou seja, eu vou mudar de direção. Mas hoje as pessoas entram para a igreja e continuam igual, não tem diferença nenhuma. Agora ainda deu uma piorada, porque agora lá fora bebe, aqui bebe. Lá não se casa mais, porque diz que não precisa, né? Se junta. Aí na igreja também não precisa. Tem muita igreja que diz, faz só o civil, tá bom. Casado religioso não precisa mais. Aquilo que o apóstolo Paulo previa, que ainda ia vir um tempo onde iam proibir o casamento, ou seja, iam desmotivar o casamento, que não precisa mais. Tem religião que diz isso. Casou no civil, tá bom. Não precisa casar na igreja, que isso é bobagem. Exatamente como o apóstolo Paulo disse que ia acontecer nos últimos tempos. É incrível a riqueza de detalhes, né? Mas que a gente seja a diferença. Que a gente faça a diferença.
que a gente se porte com isso. É difícil? É. Exige muito de nós? Sim. Mas isso vai daqui a pouco fazer a diferença entre você ir para uma escuridão, como aquela crente acabou acontecendo, e ficar lá, quem sabe, por milhares de anos. Mas quem sabe ali ela vai se arrepender, como ela chorou muito depois que a mãe falou para ela. Esse rapaz a mesma coisa. Mas e aí vai sair de lá quando? Daqui 1000 e tantos anos? Vai passar 1000 e tantos anos lá? Não, pois é, né? Então não vale a pena a gente brincar. É melhor se esforçar um pouco mais, uns 40, 50 anos aqui, do que ter que se esforçar por 1000 e tantos anos lá do outro lado. Né? Entre 50 aqui e 1000 e tanto lá, eu prefiro fazer nos 50 aqui. Né? Mas isso é uma escolha individual, nada pode ser por força, por violência. Tudo aquilo que a gente prega, ensina, são aconselhamentos, alertas. Você vai viver do jeito que você achar melhor. O importante é a gente não ser ignorante quanto a essas coisas, mas ter noção de realidade. Amém? Alguma dúvida ainda? Alguma pergunta? Tranquilo? Então vamos orar, vamos agradecer a Deus por mais esta manhã. Porque se aquela teoria daquele estudo que eu trouxe sobre o tempo da volta de Cristo, se aquela teoria estiver correta, ou seja, o esforço que a gente vai ter é por bem pouquinhos anos, bem pouco tempo. Mas, como eu disse, cada um é livre. Meu trabalho é só mostrar o caminho. Qual caminho você vai caminhar? Bom, aí já não é comigo mais. Oramos, falamos com Deus. Senhor Deus, amado Pai, muito obrigado, Jesus, por essa oportunidade, por essa bênção, por essa graça. Que nós possamos, ó Deus, estar na Tua presença, que nós possamos estar junto a Ti. Guia-nos por um caminho de paz, de bênção e de graça. Livra-nos do mal e das trevas. Afasta tudo que não provém de Ti. E ajuda-nos para que venhamos ficar firmados na rocha inabalável que é a Tua presença. Ajuda-nos a sermos fortes, para fazermos bom uso do tempo que Tu tem nos concedido. E assim, nas Tuas mãos colocamos, para a glória do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Amém? Que Deus te ilumine, que Deus te abençoe, e de todos na paz do Senhor Jesus.